Bom dia. Bom dia. Boa quarta-feira para todos. Obrigada. Ensinamento de Meishu Sama. Doenças. O que é a doença? Publicado no livro A Arte do Jorei, volume 1, editora Lux Audience, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. É um processo de eliminação das toxinas do organismo. Quando não existem impurezas no corpo, a circulação sanguínea permanece normal e as pessoas usufruem de saúde vigorosa. Podem exercer suas atividades tranquilamente, sem passarem pelo infortúnio das doenças. Ou seja, humanidade inteira cheia de impureza dentro do corpo, porque todo mundo, alguma doença, alguma coisa tem. Interessante, né? Difícil encontrar alguém que falar assim, não, eu não tenho nada. Alguma coisa, hoje em dia, mesmo criança, é incrível. E não é só problema físico, principalmente mental. Mental. Ou seja, a doença é espiritual. Espírito da pessoa cheio de nuvem, doente, né? Assim que está, né? E o que se entende por toxinas, na sua essência, são o resultado da ação de medicamentos introduzidos no organismo, os quais se deterioram, intoxicam o sangue ou se transformam em pus. Então, já que produzem doenças, por que o homem utiliza remédios? A razão é a seguinte: em épocas bem primitivas, quando a população humana começou a aumentar, os recursos de nutrição foram se tornando mais escassos. Em consequência disso, os homens procuravam alimentos por toda parte e comiam tudo o que encontravam, tanto nas montanhas como em vales e rios. Por exemplo, grãos, frutos silvestres, insetos, conchas, pequenos peixes, qualquer coisa. Começou a aumentar a população. Isso era primitiva ainda. Primitiva. O que vai comer? Sai procurando qualquer coisa. Como disse, se mexeu, é comida. E mesmo que não se mexesse, né? Interessante, né? Qualquer coisa, comendo. Só que assim, Deus criou um tipo de alimento para cada espécie. Se você comendo alimento que Deus criou para outra espécie, corpo, não entende que aquilo é feito para ele, porque não é mesmo. Penicilina, por exemplo, feito de algas, né? Alga é comida de peixe. Por isso que quando o ser humano usa penicilina, se intoxica. Na verdade, pondo toxina dentro do corpo, não aceita aquilo. Fala, isso daqui não é, o que é isso? Reage para eliminar. Essa doença, né? Chama de doença. Você come qualquer coisa que não era para comer, o corpo fala, o que é isso? Aí vem febre, diarreia, aí o ser humano deu o nome disso daí de doença. Doença. Esse mal-estar todo, que na verdade o que é? O corpo eliminando aquilo que foi colocado que não era para colocar. O corpo elimina. Se deixar, não tem problema. O problema é que o ser humano descobriu que tomando alguns chás, comendo algumas raízes, não sei o que, aquela purificação, aquela eliminação paralisava. Aí todo feliz falou, encontramos a cura, o remédio. Achou o remédio, descobriu o remédio. E até hoje se engana, né? Porque esse próprio remédio também é veneno. Também é veneno. Então, aquela toxina que ia sair não saiu,
Além disso, ainda colocou mais. Aí é um processo cumulativo. Desde aquela era primitiva até hoje, essas toxinas que criam nuvens no corpo espiritual foram sendo acumuladas e nós chegamos ao ponto em que chegamos. O corpo do ser humano está tão fraco que não tem força para purificar, mas cabeça purifica, mente purifica. Está tão fraco, cabeça fraca. Terrível, não? Uma vez que os métodos de pesca e agricultura eram primitivamente muito rudimentares, os homens não possuíam técnicas específicas para escolher os alimentos adequados ao corpo humano, então comiam de tudo, preocupados apenas em saciar a fome. Por isso, frequentemente se intoxicavam e ao sofrimento decorrente de tais abusos chamaram doença. Para se livrarem desse infortúnio que lhes causava dores, mal-estares e outros problemas, experimentaram raízes e cascas de árvores. Ao descobrirem, por acaso, que algumas plantas atenuavam as perturbações orgânicas, os homens, agradecidos, deram-lhes o nome de remédios. Houve inclusive alguns que se notabilizaram como descobridores de medicamentos. Entre eles pode ser citado Nankoshi, que viveu na China no período da dinastia Han. Também conhecido pelo nome de Shin-no, foi o iniciador do Kanpo, um tipo de medicina chinesa à base de plantas. Naturalmente que dores e mal-estares, os quais acompanham uma intoxicação alimentar, fazem parte do processo de purificação. Dor, mal-estar, é a toxina andando pelo corpo, passa pelos nervos, nervo dói porque é tóxico passando pelo nervo. Aí dói, provoca dor, mal-estar, aquele enjoo, tudo aquilo, toda aquela sensação, tudo. Então, ele vai procurar uma saída. Geralmente vem para a barriga, sai, diarreia, ou nas fezes, ou na urina. De alguma maneira sai, o próprio corpo se encarrega de jogar fora. Se a pessoa não sabe isso, o que faz? Acha que isso é doença. Então essa é a maior diferença dentro dos ensinamentos de Meixo Sama. Isso é o que diferencia os ensinamentos de Meixo Sama para todos os outros. Ninguém nunca falou sobre isso. Essa foi a maior revelação que Meixo Sama deu, né? Deus deu para a humanidade. Falou, agora chega de remédio, não precisa mais. Deus Jorei ensinou o que é doença, o que é purificação, pediu para a gente ensinar os outros, conforme der, né? Se der também, mas tentar, né? De alguma maneira. Isso tem várias formas, não é só falando. Às vezes não precisa falar nada, vai ministrando, jorei, e a pessoa começa a sentir bem, de repente pode começar a entender. Primeiro eliminou nuvem, para depois a pessoa conseguir entender um pouco, né? Então precisa bastante jorei nesse caso. Outra situação é, você ministra um jorei e já avisa a pessoa. Talvez o jorei pode dar diarreia, vômito. Não tome remédio, deixa, é limpeza do corpo. A pessoa já colocou uma pulga, a pessoa já vai falar. E muitas vezes dá mesmo. A pessoa vem, sabe, jorei, no outro dia fala, ai, estou com uma diarreia, estou com febre, estou vomitando, estou isso, estou aquilo, né? Ele fala, que bom, está limpando, deixa, é limpeza. Aí a pessoa começa a entender sozinho. Quer dizer,
Você ministrou, Jorei, serviu a Deus para fazer isso. Também falou aquilo que Deus falou, repetiu. Também serviu a Deus para isso. E a pessoa, se for hora, vai. Se não for hora, não vai entender. Tem pessoa que só vai entender depois de muito Jorei, muita diarreia, muita febre, muito vômito, anos e anos e anos, aí uma hora a ficha cai e não se usa mais, né? Ficha cai, será que alguém entende quando fala ficha cai? Só os mais velhos, né? Hoje em dia não tem mais ficha. Não. Eu não vou explicar. Quem tiver dúvida, procura na internet. Mais jovem, né? Pode ser alguém jovem, né? 20 anos, 30 anos, assim, acho que já não... Falar, que é esse negócio de ficha cai? Procura no Google, tem. Naturalmente que dores e mal-estares, os quais acompanham a intoxicação alimentar, fazem parte do processo de purificação. E se os remédios aliviam essas indisposições, é porque detêm a eliminação das toxinas. Foi exatamente por isso que, a partir da época do surgimento de terapias à base de plantas, os homens começaram a pensar que a paralisação das toxinas fosse um meio de curar as doenças. Essa ilusão ainda persiste hoje, embora já se tenham passado mais de 2.000 anos, 3.000 anos, sei lá quantos mil. Até hoje, achando assim, qualquer coisa que eu tiver, mal-estar, eu tomo remédio e vou ficar curado. E não vai ficar curado. Simplesmente aquele sintoma que agora a gente sabe o que é, aquele sintoma, dor, mal-estar, é o que? Toxina que dissolveu do corpo e que está procurando saída. É bom, tá, vai sair, deixa, não é ruim, é maravilhoso. Vai limpar o corpo físico. Limpando o corpo físico, corpo espiritual vai ser eliminado nuvem, porque sangue é espírito materializado. Limpando o sangue, limpa o espírito. Espírito se eleva nas camadas do mundo espiritual para um lugar muito melhor, reflete na vida material. Vida da pessoa começa a melhorar. O problema é que às vezes são tanta toxina, tanta nuvem, que é um processo que não é curto, é longo, é demorado, é a vida inteira. Mais de uma vida só, não é impossível. Uma vida, quer dizer, pode ser possível. Pessoa que outras vidas praticou muito bem e que não gostava de tomar remédio nem nada, ficava aguentando, tem, né? Eu conheci pessoas que eram assim, só que chegava uma hora que a pessoa não aguentava mais, ia, aí tomava, aí quer dizer, já encheu o corpo de veneno, né? Depois aquilo vai ter que ser eliminado, não tem jeito. O corpo faz isso, a gente não manda. É como respirar, é como enxergar. Quer dizer, enxergar você ainda pode fechar o olho, né? Ouvir também pode tampar o ouvido, né? Mas respirar, se você tampar, morre, né? Corpo também, se impedir as purificações, também morre. Não morre da doença, morre do remédio. Incrível. A pessoa fala, a pessoa está morrendo de doença. Não é da doença, está morrendo do remédio. Tanta doença mental, é por causa do quê? É remédio. Mas ele nunca tomou nessa vida, mas e nas outras? Fora o que herda do pai e da mãe já na hora do nascimento. Fora quando o rim vai perdendo a capacidade, também surge mais um tipo. É bastante. Tem que cuidar, bastante jorei, né? Também no Ocidente existe o mesmo hábito.
extraem-se remédios não só de raízes e cascas, mas de todos os outros elementos da natureza. É espantoso perceber que, sob esse aspecto, a inteligência humana pouco evoluiu, pois ainda hoje perdura a primitiva ideia de que os remédios curam enfermidades. Para que vocês entendam melhor o processo de purificação chamado doença, tomarei como ponto de partida os resfriados, pois não há pessoa alguma que não os tenha contraído. O primeiro sintoma é a elevação da temperatura. A seguir, surgem dores na cabeça, nas articulações, nas costas. Também aparecem tosse, catarro, suores e languidez. Algumas dessas indisposições são infalíveis, todas, porém, resultantes do processo utilizado pelo corpo para a eliminação das toxinas. Desconhecendo esse fato, a terapêutica tradicional procura deter o fluxo normal da saída das impurezas, o que constitui um erro imperdoável. Torna-se, portanto, extremamente necessário que as toxinas existentes no interior do corpo sejam eliminadas, para que o organismo tenha condições de realizar uma atividade saudável. É por isso que, havendo excessivo acúmulo de impurezas, o próprio corpo naturalmente provoca a sua eliminação. Nesse processo, a febre dissolve toxinas solidificadas, as quais são expulsas do organismo em forma de catarro, coriza, suor, diarreia ou por outros diferentes métodos. Se a pessoa suportar pacientemente dores e algumas perturbações orgânicas, a ação purificadora processar-se-á naturalmente e num curto período. Assim, ao se reduzirem as toxinas, a saúde melhora e a força vital aumenta. Outro ponto fundamental: quase sempre, quanto maior for a vitalidade, mais facilmente surgem as purificações. Vitalidade, o que é? Força do próprio corpo. O corpo tem força. Força para quê? Para gerar, por exemplo, febre, elevar a temperatura. Corpo, tanto que sempre que a gente tem febre, sente como? Cansado. Porque o corpo gastou muita energia para gerar aquela febre. Sente frio, né? Parece que você fez uma maratona. O corpo dói tudo. Você não fez nada, ficou deitado, quietinho, com febre. Mas cansa. Cansa purificar. Cansa. Por que cansa? Porque o corpo fez força. Como que o corpo fez força? Porque tem vitalidade. O que tira a vitalidade, essa força? O remédio. O remédio tira. Quanto mais toma remédio, mais vai perdendo essa força para limpar. Então, olha só que interessante. Quanto menos remédio você toma, mais força você tem para limpar. Quanto mais força para limpar, mais você purifica. Então, pessoa que está, vamos dizer, está sempre doente, é bom, tem força, tem vitalidade. É contrário do que a gente imagina, totalmente oposto. Interessante isso, né? Então, agradecer. Não, que bom, estou tendo força. Confiar na própria força do corpo. O corpo aguenta. Não é? Chega uma hora que o corpo cansa de tanto fazer força para eliminar toxina e vai perdendo essa capacidade
e começa a pifar os órgãos internos. Aí a pessoa morre. Normal. É uma morte natural. Quer dizer, não tanto, né? Porque... Mas é inevitável. Não tem outro jeito, não tem como evitar, né, a morte. Uma hora morre, né? Morre, vai morrer. E nasceu, vai morrer, não tem outro jeito. Nunca conheci. Pode ser que a pessoa dure muitos e muitos anos, mas é uma hora, morre mesmo. Morre. O que morre? Morre o corpo físico. Espírito da pessoa vai para o mundo espiritual. Mas se a pessoa entendeu isso e seguiu isso e deixou limpar bastante, quando vai para o mundo espiritual, não volta para o lugar de origem. Ou seja, quando nasceu, estava aqui. Aí nasceu. Limpou. Quando volta, não volta mais aqui, já volta aqui. Já volta a outro lugar. Quando nascer de novo, vida já vai ser muito melhor. O que tem para limpar já vai ser muito menos. Esse é o maior plano de saúde que o ser humano pode fazer, é ficar doente, deixa a doença. Deus é tão misericordioso que ainda por cima deu o jorei, ensinou como se alimentar, ensinou como plantar para poder se alimentar, ensinou tudo. Tudo. É só fazer. Que nem a gente está fazendo lá, né? Em Miracatu, plantando. Mas provavelmente algumas coisas a gente nem vai ver fruto. A árvore ainda é bebê. Tem árvore, demora 30 anos. Sei lá quanto tempo, 10, 20, 30, 40 anos para dar fruto. Né? Provavelmente a gente não vai ver nessa vida. Mas na próxima vida, talvez, a gente, por afinidade, volta, se encontra de novo, vai lá, aí a gente vai comer aquilo que a gente plantou outra vida. Que bom. Que bom, né? Não vai precisar plantar mais, fazer tanta força, já vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas se quem não fez nada, o que ele vai fazer? Vai fazer o que a gente está fazendo hoje. Força para construir um futuro melhor. Né? Assim que é. Tentar, né? Aquilo que dá, conforme consegue. Sempre é. Né? Aquilo que vai conseguindo é grande vitória. Né? Por essa razão, portanto, o recurso adequado para impedi-las é baixar a resistência orgânica, o que justamente fazem os tratamentos médicos, cometendo por essa razão um terrível engano. Então, assim, o corpo faz força, o remédio tira essa força. Por isso, a pessoa para de manifestar os sintomas que estava tendo, como febre, por exemplo. O corpo vai desaprendendo a ter febre. A pessoa chega uma hora e não tem mais febre. Depois, uma hora, aquele monte de toxina que solidificou no corpo começa a pressionar os órgãos internos e a pessoa vai tendo falência dos órgãos. Já o rim não funciona direito, pulmão não funciona direito, estômago não funciona direito, pâncreas, fígado, nada mais vai funcionando direito, cabeça. Mexicã fala, toxinas se desloca para o lugar que a gente mais usa. Né? Você pega a criança, o dia inteiro lá, né? O que está usando? Cabeça. Vem muito para a cabeça. Aí cabeça ficando ruim. Porque toxina vai para o lugar onde é mais utilizado. Enche de toxina, enche de nuvem. A toxina vai comprimindo o cérebro, penetrando no cérebro, solidificando dentro do cérebro. Já pensou? Terrível, né?
Se receber graça, a toxina talvez, em vez de entrar no cérebro, fica fora. Aqui ficou fora. Essa é graça grande. Porque eu também tenho que usar muita cabeça, né? Pensar como que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer. Pensar, né? Mas dedicando, então, dedicando, servindo na obra divina, ainda tem essa misericórdia, né? Aquilo que era para acontecer muito negativo, Deus segura. Enquanto você está ali, né? Se você não quer mais servir, ele fala, bom, então agora seu destino volta. Sim, isso ele faz, tem esse poder, né? Tem esse poder. Como os sintomas das doenças diminuem à medida que o corpo se debilita, é compreensível que se tenha propagado esse mal entendido. Contudo, agora, não se pode mais ignorar que os remédios são apenas recursos utilizados para tirar a força vital do homem. Então, hoje em dia, avançou muito, né? Tem muita pessoa, mesmo médico, que evita o máximo de dar remédio para a pessoa. Porque eles sabem, né? Que a pessoa vai lá, estou com problema no estômago, dor no estômago. Aí ele dá o remédio para a dor, né? Faz exame, vê e fala, não tem nada essa dor, né? Porque o que tem é toxina, né? Então, a toxina passando pelo estômago dói, mas com exames não vê o que é, não sabe o que é, né? Aí receita remédio. Olha a bula de remédio para dor de estômago e vê o que ela fala. Esses remédios podem provocar úlcera, gastrite, câncer, não é? E a pessoa vai tomando. Também se criou uma ideia, uma coisa que fala assim. A pessoa toma remédio e fala assim, você leu a bula? Não, se eu ler a bula, eu não tomo. Se eu ler a bula, eu não vou nem tomar. Então, leia a bula. Leiam. Vários casos de pessoas que vinham com diagnosticadas pelos médicos, antigamente, né? Quando eu ficava mais assim, como vocês, né? No Jorei. Então eu tinha muita curiosidade, perguntava, o que o médico falou, tal. Eu tenho isso. A senhora tem? Mas o que ele receitou? Ele receitou isso. Aí eu olhava, baixava na internet a bula e olhava. Tudo que poderia dar de efeito colateral. E ia ministrando Jorei, acompanhando a pessoa, né? Perguntando, está tomando remédio ainda? Estou, não consigo parar. Ia lá. Daqui a pouco ela vinha. Eu falei, mas e aí, como é que tá? Agora apareceu mais não sei o que. Eu falava, nossa, mas está na bula. Falava para a pessoa, mas está na bula que ia acontecer isso. Está escrito que isso vai acontecer. A própria indústria farmacêutica, para se livrar, né, de processos, ela fala, você toma essa droga, mas tem uma probabilidade hoje em dia. Quem acompanha os casos vê uma pessoa que trabalha com enfermagem, que se tornou membro, né? Começou a perceber isso, falou, nossa, eu estou dando o medicamento que o médico manda dar e a pessoa está morrendo por causa do remédio. Ela chegou na conclusão sozinha, nossa, eu estou ajudando a matar as pessoas. E aí começa a crise de consciência. Peraí, isso aqui era para ajudar, está matando? Está piorando. Né? A pessoa não consegue dormir, toma remédio para dormir. Leiam a bula, pelo amor de Deus.
Isso é um dos piores que tem. Leiam. Ataca o corpo inteiro. Ataca o pulmão, tudo. Tudo. Não é imediatamente você tomou um e... Não, você toma um todo dia, um. Durante 1, 2, 3 anos, 4, 5 anos, no sexto, sétimo ano, quando você vê, começa a aparecer um monte de porcaria. Aí você não liga uma coisa com a outra. Acha que é natural. Não, doutor. Não é natural. Não é natural isso. Mas se lê a bula, vai falar, nossa, olha, bem que a bula me avisou. A gente aprendeu tudo errado. Aí, ficar velho é normal, ficar doente. Surge aquela dúvida, nossa, mas então, quando eu tiver alguma coisa, como eu vou fazer? Aí, Deus revelou o que tem que fazer nesses casos, todos. Aliás, ele esmiuçou doença por doença, várias. Porque Meixo-sama cuidou de milhares de pessoas, fazia como cientista, acompanhava um por um, como que ia reagir, né? E escreveu tudo. Então, precisa aprender, né? Aprender. Tá bom. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.